Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Alan Faria Mensagens. É com muita alegria e carinho que aqui nos encontramos e é sempre muito bom dividir esse momento com vocês. Estamos de volta com as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Eu sou Alan Faria e hoje o nosso tema é o Advento do Espírito da Verdade. Mas antes de rodarmos a vinheta e adentrarmos ao nosso tema, já convido a vocês a deixar nesse vídeo aqui o seu like, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante porque, além de divulgar a doutrina espírita, fazemos com que o canal cresça e esta mensagem possa chegar a mais corações. Então, vamos à nossa vinheta e até já! Então, queridos irmãos, hoje o nosso estudo é o Advento do Espírito da Verdade. Ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, os itens de 5 a 8. E a gente começa falando e pensando, refletindo um pouco, na verdade, sobre a passagem de Jesus pelo orbe terrestre, que representou para a humanidade um divisor de águas. Tanto é que a história da humanidade é dividida em antes e depois do Cristo. Não mais o olho por olho e o dente por dente, defendido por Moisés, e que tinha o seu sentido, porque visava refrear a brutalidade, a violência, a animalidade que ainda era muito presente ao povo daquela época. Mas uma mensagem revolucionária, pautada no amor, no perdão das ofensas, na caridade. Contudo, o mestre, consciente da sua missão e sabedor da condição intelectual e, sobretudo, moral da humanidade, entendia que a mensagem que ele se fez portador seria deturpada, esquecida e ou não entendida num primeiro momento. Daí ele a nos afirmar que nos daria o Consolador prometido, que viria para lembrar tudo aquilo que ele falou, resgatar o verdadeiro sentido da sua mensagem e trazer novos conhecimentos, a fim de que o seu trabalho misericordioso continuasse a ser efetuado em favor de cada um de nós. E é justamente isso que nesse capítulo, hoje, que nós abordamos, nós vamos perceber. Kardec, baseado nas instruções dos espíritos superiores, vem nos afirmar que o Consolador prometido por Jesus é a doutrina dos Espíritos, deixando bem claro que o Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo. Antes, Jesus utilizava de parábolas, das alegorias, das situações comuns ao povo daquela época, como semear, plantar, colher, ceifar, para fazer com que as pessoas pudessem alcançar a sua mensagem. Naquela época não existiam escolas, o ensino era limitado àqueles que tinham mais posse. Então, a compreensão da sua mensagem precisava vir de uma maneira muito mais fácil, que pudesse, aquelas pessoas com essas condições pudessem assimilar de uma maneira muito mais tranquila. Então, isso a gente vai percebendo, essa adequação. Daí ele falar por parábolas, para que
pudesse adequar com esses elementos que aquele povo estava habituado a criar essa figura de linguagem, essa forma comparativa e fazer despertar neles esses ensinamentos tão valiosos. E agora, com o advento da doutrina espírita, com a chegada da doutrina espírita, são retirados os véus, e sendo colocado para nós de uma maneira muito mais clara, muito mais lógica, muito mais objetiva esses ensinamentos. Então não há mais a necessidade de fazer uma comparação. Agora podemos ser mais diretos e, acima de tudo, meus irmãos, nos mostrar o caráter consolador do Evangelho do Cristo. Pois existe uma verdade imutável, onde estão pautadas as leis divinas, criada por um Deus justo e bom, que não pune, que não se vinga, não aquela imagem de um Deus humanizado, cheio de imperfeições, cheio de caprichos, dado à espécie humana, na condição evolutiva que nós ainda nos encontramos. Mas a espiritualidade é nos afirmar que é um Deus soberanamente justo e bom, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E que aqueles que buscassem pautar o seu agir dentro desta verdade encontra paz, encontra harmonia, encontra a consolação de que precisa. E foi isso que Jesus veio nos exemplificar. Mas, por ainda não entendermos, nos afastamos do caminho que nos leva a Deus. Acreditando ser longo e cheios de sacrifícios, buscamos os atalhos ilusórios, acreditando ser eles que nos levarão à sonhada paz, a melhora, a transformação, a ideia de felicidade eterna, sem os esforços que precisamos implementar pela nossa própria elevação. Buscamos esses atalhos visando encurtar o caminho para alcançar essa felicidade idealizada. E o quanto estamos nos equivocando quando isso fazemos, meus irmãos? Ainda somos muito imediatistas. Queremos aquilo que almejamos para ontem. Não conseguimos esperar com paciência, entender que tudo tem um tempo, que depende da vontade divina, que depende também do nosso merecimento e que tudo aquilo que Deus permite só acontece quando está maduro o suficiente para acontecer. Também somos exigentes. Queremos que as coisas aconteçam da forma como nós idealizamos. Fazemos as nossas orações, rogamos ao Pai e quando Ele não responde como gostaríamos, acreditamos que Ele se equivocou, que Ele nos esqueceu, que está errado em alguma coisa. E assim não conseguimos entender as respostas que sempre vêm às nossas rogativas. Mas vem em que sentido? Com aquilo que nós precisamos e não como aquilo que nós gostaríamos. E apesar disso tudo, reclamamos quando aquilo que encontramos é mais infelicidade, é mais dor, é mais sofrimento, é mais problema. É aí que a gente percebe o choro e o ranger de dentes. E isso por quê? Para o atual nível evolutivo que se encontra a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados, que nascem e renascem e que estão ainda presos a essa ambiência do planeta Terra, todos nós precisamos ainda dos contrastes, do contraditório, para fazer com que despertemos para essas
para as verdades divinas. Então, nos deparar com o mal para que possamos entender o bem, com a doença para que possamos valorizar a saúde, com a escuridão para que, enfim, implementemos os nossos esforços para encontrar a luz. Por isso que no item 7 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, vamos encontrar a seguinte colocação: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. É ou não é uma mensagem consoladora? E é isso que a gente precisa entender, meus irmãos. A doutrina espírita vem trazer e desmistificar todas essas lições que o Mestre nos deixou, a fim de que possamos perceber a intensidade, a profundidade com que ela possa tocar os nossos corações, quando nós assim permitimos. Jesus continua de braços acolhedores, abertos a nos dizer: vinde a mim, eis-me aqui, por que me chamaste? Mas como nós estamos respondendo ao chamado do querido Mestre Jesus? Quando nós buscamos aprofundar nos conhecimentos da fascinante trajetória de Jesus, no curto espaço de tempo que ele passou aqui, encarnado no orbe terrestre, nós vamos perceber o quanto nos chama a atenção que o meigo Rabi não se serviu de condições especiais no mundo para servir, para nos trazer a verdade, nos mostrar as bênçãos do amor. Nós já paramos para perceber e analisar sobre esse aspecto? Jesus nasceu numa estrebaria, filho de carpinteiro, vivia uma vida simples entre aqueles que mais necessitavam, aqueles que eram desprezados, que sofriam os preconceitos, que estavam apartados da sociedade daquela época, sem os recursos. Muitas vezes se alimentava daquilo que era oferecido pelos outros a eles e aqueles que o acompanhavam, ou do que conseguiam encontrar na natureza. Precisava vencer distâncias no deserto para levar suas preciosas lições. Ia onde a necessidade se fazia. Não é verdade? Já paramos para observar essas peculiaridades, diante de tão iluminadas mensagens, de tão profundas, de tão intensas, de tão cheias de significados que ele trouxe, que a gente muitas das vezes esquece, o cenário, o ambiente difícil, rude, em que essas passagens se deram. Mas se a gente tem um olhar um pouco mais atento e começa a buscar nessas entrelinhas e observar, nós vamos ficar até mesmo surpresos com essas observações. Por quê? Apesar de tantas dificuldades, qual é a passagem de Jesus reclamando que não tinha dinheiro, que estava calor, da falta de um microfone para falar à multidão, de que não ofereceram um banquete para que ele refizesse as suas energias? Qual a passagem que ele reclamava do Pai? Existe alguma? Não, meus irmãos? Agora, vamos fazer esta mesma reflexão
diante do comportamento de cada um de nós. Vamos observar o cenário em que nos encontramos, as condições que nós possuímos, o local onde servimos, e vamos observar que nós continuamos adiando o trabalho no bem, empurrando com a barriga, deixando para depois, dando diferentes desculpas. Espere até que eu me forme, espere até que os filhos cresçam, espere que eu me aposente, espere que eu venha a me recuperar, espere que eu venha a melhorar. Reclamamos porque está frio, porque está calor, porque chove, porque é muito distante, que não vão oferecer um lanche, que estamos muito cansados. E com isso, meus irmãos, vamos deixando para depois o trabalho no bem, a nossa melhora, o auxílio àqueles que precisam e têm uma urgência maior do que a nossa própria urgência. E assim, não fazemos aquilo que já somos capazes, deixamos de contribuir na seara do Cristo. Percebemos? Agimos ou não agimos assim? A preferida do Espírito é: não estou preparado. Mas, meus irmãos, estamos esquecendo. Se fôssemos esperar a perfeição para executar as tarefas que somos convidados a realizar, não haveria centros, não haveria igrejas, não haveria templos, não haveria terreiros, não haveria casas de acolhimento. Porque a perfeição não existe ainda nesse momento. E aqueles que já atingiram um grau evolutivo maior não dão as desculpas, não se ausentam do trabalho que precisam realizar, da tarefa que precisam cumprir. Assim, se já temos um mínimo de recursos, já possuímos muito mais do que Jesus possuía naquela época. Percebemos? Paramos para fazer essa comparação, mas nós, os seres especiais da criação, continuamos a exigir, a impor as nossas condições para realizar a tarefa dentro da casa espírita, a escolher o trabalho de mais destaque. Quem aparece para fazer a limpeza? Para cortar o legume da sopa? Para distribuir a sopa? Surge uma vaga no grupo mediúnico, o que acontece? A fila está grande, não é? Percebemos? E aí, meus irmãos, sirvamos aonde nós somos chamados a servir. Não vamos deixar para depois, porque pode ser que já não tenhamos mais tempo. E aí a oportunidade passa. Somos dotados de recursos e talentos que precisam ser mobilizados para que a nossa missão, aquilo que nós programamos lá no nosso planejamento reencarnatório, possa ser cumprido agora. Mas enquanto estivermos adiando, deixando a preguiça nos dominar, deixando que os outros façam o trabalho, a gente só comparece lá na reunião, a gente chega lá correndo e sai de lá correndo. A gente está adiando o processo de melhora. Os estudos, na verdade, são importantes? São. Precisamos dessa base? Sim. E é isso que a doutrina espírita veio fazer. Mas, se não estamos colocando esse estudo em prática, não é dentro da casa espírita, não. Porque dentro da casa espírita é muito fácil. Todos nos recebem com um sorriso, estão aqui com boa vontade. Não é assim? Mas quando pegamos esses recursos, esses ensinamentos que aqui recebemos e levamos para o nosso dia a dia, para junto dos nossos familiares, para junto do nosso trabalho material, mas a gente não pode esquecer, queridos irmãos, que a dor, os problemas, as dificuldades são os últimos recursos utilizados pela justiça divina para nos fazer despertar.
o Cristo já nos afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Então, só quando seguirmos seus passos, quando fizermos aquilo que ele fez, é que conseguiremos adentrar a casa do Pai. Busquemos os valores que efetivamente contribuirão a qualquer momento, em qualquer época, falarão a nosso favor. E a gente ainda não se apercebeu disso e continuamos repetindo os erros, continuamos deixando para depois, adiando a tarefa de melhora e de transformação. Alcançaremos, sim, a plenitude, mas quanto tempo vai demorar? Percebemos, então vamos fazer hoje, vamos abraçar hoje, porque essas ferramentas estão aqui colocadas. Então, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, para nós espíritas, que já temos esse conhecimento, não conseguiremos mais dar a desculpa de que não sabíamos. Estamos em contato com esses ensinamentos, estamos em contato com essa doutrina de luz, espíritos superiores, mensagens edificantes, trazem para nós orientações suficientes para fazer com que a gente saia dessa inação e coloque todo o potencial que temos em favor das leis divinas. E o que nós estamos fazendo com isso? Não poderíamos mais alegar que não sabíamos, porque agora foram retirados os véus, como a gente falou lá no início. E é isso que a doutrina espírita veio fazer. E nós que abraçamos essa doutrina, precisamos fazer a nossa parte. Porque agora temos condições. Então, quando Cristo nos pergunta, o que queres que eu faça? Eis-me aqui. O que nós estamos respondendo? Queremos só o alívio das dores, dos problemas e das dificuldades? Ou queremos a nossa melhora, a nossa transformação? Ou queremos despertar, ampliar a nossa visão, a nossa consciência daquilo que nós precisamos fazer para alcançar a plenitude, a perfeição relativa que estamos destinados? Por querer a melhora da saúde, a melhora da dor, a solução do problema, é muito simplório, meus irmãos. Mas quem de nós está perguntando o que esse problema está querendo me ensinar? O que esta dor pode me mostrar? É isso que vai fazer com que a gente entenda essas mensagens e possa fazer diferente, escolhas mais saudáveis, possa não mais derrogar as leis, mas contribuir para que elas se cumpram e possam beneficiar mais e mais corações. Tem uma música que é intitulada E São Chegados os Tempos, quem canta é o Alan Filho e a Clara Gomes, que ela nos diz assim em seu refrão: E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Essa é uma música linda. Procurem na internet, no YouTube, que vocês vão poder pegar a letra toda e perceber o quanto ela é linda, o quanto ela é profunda. Mas eu quis destacar esse refrão porque ele resume muito a mensagem do Consolador Prometido, que essa doutrina de luz que hoje nós abraçamos veio trazer e veio lembrar para cada um de nós. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. E por que nós estamos insistindo em buscar
no caminho mais fácil, nas portas largas. Que essas verdades contidas nesse cristianismo, no Evangelho de luz, nas mensagens edificantes que encontramos na doutrina espírita e que nos esclarecem essas passagens tão significativas trazidas pelo Mestre, possam fazer com que despertemos, saiamos do casulo da ignorância, onde ainda nos rastejamos nos vícios e nas mazelas que nos comprazemos, e implementemos o voo libertador para a plenitude que estamos todos, queridos irmãos, destinados. Gostou do nosso tema? Quer sugerir algum assunto para a próxima abordagem? Vamos interagir. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, vamos trocar informações, aprofundar no assunto, pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos com que ela faça a diferença e seja útil aos nossos corações. Não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo. Assim fazemos com que o bem chegue a outros corações, que o canal cresça e possa ser mais recomendado pelo YouTube. Vamos espalhar o bem? Muita paz, queridos irmãos.